Vamos lá, vamos fazer agora as questões de reforma protestante, né? Cortei outro vídeo na metade, fiquei igual um bobo falando sozinho aqui com o computador. Mas enfim, estou me acostumando aí com as teclas de atalho. Bom, as questões em sequência aí que a gente vai fazer tem relação direta com a reforma protestante, né? Reforma e contra-reforma. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, lendo a primeira questão, né? Que é da Unirio. Não achei nenhuma questão nem para falar de reforma protestante, então achei essa da Unirio aí de 2004. Mas enfim, o sentido da questão é o mesmo, até quando a gente fala sobre alternativas que dão sequência à frase do enunciado, né? Vamos lá. O texto diz assim, ó: Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. Então já está dizendo que existe uma relação direta entre Deus e o homem aí, né? O comerciante que busca o lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando do seu lado o mundo pelo esforço. A sua ação é santa. Né? Então, esse é um texto do Calvino, né? Que é um reformista católico, um reformista cristão lá do século XVI, né? E o que o texto está falando para a gente aí, né, nas entrelinhas de dica, né? Como eu falei lá na primeira frase, ele fala assim, ó: Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. Então, ele instantaneamente já está te dizendo o seguinte: ó, você não tem uma relação com Deus através de uma instituição. Você não tem uma relação direta com Deus a partir de um padre, ou a partir do papa, ou a partir da igreja, né? Você tem uma relação direta com Deus. E como é que os reformistas defendiam essa relação direta? Através do texto bíblico, né? É por isso que a gente costuma chamar os reformistas de evangélicos, né? Porque eles são os caras que não estão ligados diretamente à instituição, e sim ao livro sagrado, né? Em determinado momento da história, os reformistas costumavam chamar os católicos de papistas, exatamente porque alegavam que eles não tinham uma relação direta com Deus ou com a Bíblia, e sim com o Papa, né? Enfim, essa é uma questão de provocações aí, né? Bom, mas aí que tá. O texto, ele tá falando pra gente, então, de uma defesa que os reformistas fazem em relação à lógica de relação com Deus e com a própria fé, né? Por que isso era importante para os caras naquela época? Porque o que se dizia, né, o movimento reformista surge no século XIV, no século XV, criticando os chamados vícios do clero católico, que eram as atitudes corruptas do clero católico, se valendo do seu posicionamento dentro da sociedade, um posicionamento político, intelectual e religioso. Né? Então tinham padres que faziam toda sorte de coisas aí baseados na sua autoridade católica, e os reformistas criticavam isso. É nisso que se baseia a cisão do cristianismo provocada pelo Lutero, né, lá em 1517. Mas vamos lá. O enunciado diz assim, ó: a opção que correlaciona a citação acima com o contexto da reforma protestante no século XVI, que pregava mudanças no cristianismo e na ação da Igreja Católica, é o, né? Letra A: calvinismo, a condenação da doutrina da predestinação absoluta, formulada pelo pensamento tomista medieval. Bom, quem lê isso aí de primeira, né? Tomista, que não esquece, não é isso. De fato, não é. Mas o que ele está dizendo aí nessa alternativa? Ele está fazendo uma referência ao calvinismo, que é o reformismo pregado pelo João Calvino, né? E falando o seguinte, que esse calvinismo, ele condenava a doutrina da predestinação absoluta, que era a ideia de que você nascia predestinada por Deus a fazer ou acontecer de alguma maneira na vida e na sociedade, formulada pelo pensamento tomista medieval. Bom, esse tomismo aí está associado a São Tomás de Aquino na Idade Média, e que é um cara que defende, de fato, a lógica da predestinação absoluta. Mas aí é que tá. O calvinismo não condenava isso. O calvinismo, ele reafirmava essa lógica tomista da predestinação absoluta. Então, tá errada essa alternativa. Anglicanismo, a supressão do clero e dos sacramentos da vida religiosa como forma de enfraquecimento do papado. Bom, vamos lá, né? O anglicanismo, ele não suprime o clero ou os sacramentos. O anglicanismo é uma reforma que acontece na Inglaterra e que mantém boa parte da lógica do clero e do sacramento religioso, uma vez que a ruptura anglicana ela foi política, associada ao rei da Inglaterra, que queria mais autonomia em relação ao Papa, né? Havia lá um contexto relacionado ao divórcio, mas eu não vou me aprofundar sobre isso. Basta dizer aí que não tem nada a ver. Né? Luteranismo e no calvinismo, a pregação teológica da submissão do Estado à Igreja reformada. Não há nesse sentido, dentro da teologia luterana ou calvinista, alguma lógica de submissão do Estado à Igreja. Né? Os caras, pelo contrário, defendem uma relação individual com Deus. Né? Letra D. Luteranismo, a defesa do princípio da salvação do homem pela sua fé, sem a necessidade da intermediação da Igreja ou da realização de obras pias. Né? Bom, esse é o nosso gabarito. Tá maneiro aí, né? Mas vale lembrar aí para vocês que, além da questão da falta de necessidade de intermediação da igreja, quando ele fala aí da realização de obras pias, pia vem de piedade e significam obras de caridade. O que esse texto aí está falando para a gente é que você pode ser salvo fazendo o seu trabalho correto, se dedicando ao cotidiano, tratando bem as pessoas e tal, não sei o que, o cara fazendo as suas obrigações
com sobriedade, né? Você não precisa necessariamente fazer caridade para ser salvo, como pregava a Igreja Católica lá na Idade Média, né? E aí a letra E, que também está errada, é anglicanismo e luteranismo, substituição do latim pelo alemão nos cultos religiosos. O anglicano era da Inglaterra, não tem como os caras defenderem alemão em culto religioso, né? Mas vamos lá. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima alternativa. Depois que a gente falou um pouquinho sobre reforma protestante, né, essa questão é uma questão que aborda aí a contra-reforma, ou a reação católica à reforma protestante, né? E aí vamos ler o texto aí. O texto a seguir se refere ao período do início da transição do feudalismo para o capitalismo. A expansão navegadora, que decorreu do desenvolvimento mercantil ao fim do medievalismo, é contemporânea da cisão religiosa definida pela reforma. Como aquela expansão foi capitaneada pelas nações católicas, colonização e catequese religiosa confundiram-se, né? Então, o que está rolando aí, né? Está rolando uma perspectiva de que se havia uma expansão territorial europeia com as grandes navegações, a conquista da América, a chegada da costa africana e tudo mais, tal caramba, né? Se havia esse movimento de expansão territorial europeu, ele aconteceu em meio à reforma protestante. E como é que a Igreja Católica tomou essa expansão territorial? Como uma oportunidade de expandir a teologia católica em outras regiões, exatamente para defender um afastamento aí da pregação reformada, certo? Então, tipo assim, a expansão territorial, que a gente chama de grandes navegações do século XV, ela foi acompanhada de um movimento de expansão católica, de missionários católicos mesmo, que vão catequizar a gente pelo mundo para frear o avanço do protestantismo ou para compensar a perda de fiéis no continente europeu. É basicamente disso que o texto está falando. Bom, vamos lá para as alternativas rapidinho, para a gente terminar, porque eu não gosto de vídeo muito longo. A articulação entre catequese e colonização na América, acima descrita, pode ser entendida como pelo interesse do colonizador europeu em conquistar a confiança do ameríndio, conhecedor dos caminhos que levariam as minas de metais preciosos existentes em toda a região continental americana. Bom, olha que maneiro, você vai ganhar a confiança do ameríndio dizendo para ele que ele está errado e que ele tem que acreditar no seu Deus. Faz nenhum sentido isso, né? Então, beleza, vamos lá. B. Como uma preocupação quanto ao risco da influência das religiões africanas trazidas à América para o trabalho escravizado sobre os ameríndios, afastando-os da verdadeira religião cristã. Pois é, a escravização na América ela não é imediata às conquistas territoriais, né? Então, tipo assim, a gente tem registros da escravização africana sendo praticada aqui na América só a partir de 1540, 1550. E a catequese vem antes disso, né? Bom, vamos lá. Pela busca da melhoria do trabalho do ameríndio através da influência de uma cultura superior, o que garantiria uma possibilidade de ascensão social do indígena a médio ou longo prazo. Não é esse o interesse da colonização, né? Garantir a ascensão social do indígena. Pelo contrário, uma política de extermínio, genocídio, né? Enfim, como resultado de um conflito entre a Igreja Católica e os governantes dos Estados modernos europeus, todos em busca de uma afirmação política e econômica, apresentando assim antagonismos inconciliáveis, né? Bom, as nações que praticam as grandes navegações, como Portugal e Espanha, por exemplo, elas não viviam conflitos com a Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica sustentava ideologicamente as grandes navegações portuguesas e espanholas. Então não havia esse conflito aí, não. E letra E, pela fusão de interesses nem sempre pacíficos dos estados colonizadores da Igreja Católica, visando, entre outros objetivos, a maior exploração do gentio e seu afastamento da pregação reformista, né? Então, tipo assim, aí é que tá. Há um interesse que nem sempre é pacífico entre os estados colonizadores e a Igreja Católica, mas que tinha em vista, né, a exploração, a exploração do gentio e, ao mesmo tempo, o afastamento desses caras em relação ao protestantismo, né? Então, tem hora que a Igreja Católica vai entrar ali e vai dizer assim, ó, não pode escravizar o indígena. Tem hora que a Igreja Católica vai fazer isso. Mas tem hora que a Igreja Católica vai fazer vista grossa para essa relação, uma vez que havia uma catequese católica que impedia a pregação reformista? Sim. Então é por isso que nem sempre é pacífico, mas tinha um objetivo comum, que era afastar o reformismo protestante da América, principalmente em relação às populações indígenas. Então eles brigam por causa da exploração do gentio, mas acordam que, mesmo discordando nisso, eles tinham um objetivo relativamente comum. Ok? Bom, é isso, galera. Então, qualquer coisa, manda um e-mail aí para mim e me dá qualquer tipo de sugestão que vocês quiserem. Abraço.